Cultivo de orquídeas na brita. Muita gente ainda se surpreende quando a gente posta uma foto na internet e vê as plantas na brita, fala, mas tá cultivada só na brita. É, gente, é só na brita. Tem segredo? Como é que funciona isso? É uma loucura. Como é que a planta vive ali na pedra, não queima, não torra, não morre? Gente, cultivo de orquídea na brita é menos escalafobético do que muita gente pensa, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Vou falar sobre tudo e vou mostrar os resultados que eu tenho aqui no meu cultivo das minhas orquídeas na brita, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, o cultivo de orquídeas na brita. Você pode rodar a vinheta. Gente, qual é o segredo, né? Loucura, bota a planta na pedra e ela se desenvolve e fica linda. Qual é o segredo dessa feitiçaria? Tô aqui pra te fazer um convite. Se inscreve no canal, o botão de se inscrever tá aqui embaixo. Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. Por quê? Toda vez que eu fizer uma live, tem lives mensais. Toda vez que eu mandar um vídeo, tá a notificação no seu celular, tá a notificação no seu YouTube. Aí você para um pouquinho e vem passar um tempo junto comigo. Vou te convidar também pro meu Instagram. Várias fotos ao dia, vários stories ao dia, atualizações que não tem aqui no canal, tem lá no Instagram. Então, ó, Arco-Íris de Orquídeas, @Arco-Íris de Orquídeas. Tô esperando você lá. Vem fazer parte da família no Instagram, tá bom? E o meu último convite é para você entrar no nosso grupo Arco-Íris Sociedade Orquidófila. Um grupo colorido, um grupo poderosíssimo, maravilhosérrimo, cheio de gente linda, e vai também contar com a sua presença. Posta suas flores, posta os seus vídeos. Tá com dúvida, tá com problema? Posta lá também. Vai que a sua dúvida, seu problema não vira um vídeo aqui no canal. Então, ó, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me adiciona no Instagram, @Arco-Íris de Orquídeas, e faça parte do grupo Arco-Íris Sociedade Orquidófila. Todos os links estão aqui embaixo no box de informações para facilitar a sua vida. Conto com você. Um beijo e até mais. Tchau. Olha, não tem feitiçaria. É tecnologia mesmo. Gente, vamos partir do princípio que orquídeas, a grande maioria delas, são plantas epífitas. O que isso significa? Uma planta epífita é uma planta aérea. É aquela planta que nasce grudada em outra planta e que tem as raízes expostas. As raízes ficam aéreas, ficam grudadas na madeira, mas elas estão aéreas, elas estão em contato com o ar, não tem terra, não tem nada ali, né? Obviamente que existe uma variação, tem plantas epífitas de lugares mais úmidos, que tem uma camada de musgo, mas também tem plantas epífitas que vivem na pedra, são litófitas, se eu não me engano, e por aí vai. Mas, pelo simples fato dela ser aérea, dela ser epífita, ela está bem na brita, porque a brita é aerada. A brita, ela tem circulação de ar entre uma pedra e outra. É como se fosse a casca de pinos que a gente usa, só que numa versão eterna. Esse é um ponto positivo da brita. Se você está acostumado a plantar orquídea na casca de pinos, na casca de macadâmia, é um substrato, é uma coisa viva, que teve uma vida, não está viva mais, mas ela é natural. Digamos assim, ela não está viva, ela não é viva, ela é natural. E por ser natural, por ser da natureza, não que a pedra não seja, né? Mas por ser uma coisa natural, ela se decompõe, ela se desfaz.
né? Conforme ela envelhece, conforme essa casca de pinos envelhece, conforme essa casca de macadâmia envelhece, ela vai apodrecer, ela vai se decompor, ela vai se desmanchar, ela vai virar terra novamente, entendeu? E é disso que as plantas não gostam, porque a orquídea ela tá grudada ali na árvore, aquela casca da árvore vai se decompor e vai se desfazer, mas é diferente, porque ela não tá presa num vaso, ela não tá escondida dentro do vaso, recebendo água, adubo, esse regar muito e esse adubo que a gente joga do substrato faz com que ele apodreça mais rápido. E na casca da árvore natural ali não tem isso. A não ser que a árvore esteja morta e esteja se decompondo, aquela casca da planta viva, ela vai se desfazer em pó, ela vai se desfazer em lascas. E isso daí não traz nada negativo para a orquídea. Então, quando a gente planta na brita, a pedra não apodrece, a pedra não esfarela, a pedra não se decompõe, a pedra alimento não, a pedra é não perecível, a pedra não perece, a pedra não apodrece, não se desmancha. Então você planta uma orquídea ali na brita, ela vai durar o tempo todo que ela quiser, até sair do vaso, até sair do cachepô, ou até até ela achar que não tá bom ali. Entendeu? Então, o primeiro ponto positivo da brita é que ela não apodrece, ela não se decompõe, ela não vai trazer problemas de apodrecimento para sua planta. E outra coisa, acabei de me lembrar, ela dá firmeza, né? Por ela ser pesada, você planta uma planta na casca de pinos, a casca de pinos é levinha, você precisa tutorar a planta, segurar a planta toda porque ela fica meio bamba. A brita já é mais firme. Se a planta tiver raiz, a brita se assenta ali, a planta já fica durinha. Você só dá uma tutoradinha, uma segurada para garantir, mas a planta tá belíssima no lugar. Tá bom? Você vai regar, essa água vai bater e essa água vai descer. A casca de pinos nova, ela não absorve água, porque ela é uma casca mesmo. Conforme a casca de pinos envelhece, ela fica espumenta, borrachenta e ela absorve a água. É aí que começa a dar o problema, porque casca de pinos encharcada, raiz encharcada, planta molhada na hora mais quente do dia no verão, planta molhada na hora mais fria da noite no inverno, podridão, problema, doença. Na brita não tem isso. Você molhou no verão, à noite, de manhã, quando o sol bater, já secou. No inverno, você molhou de manhãzinha, na hora que o sol esquentar, a planta já está quase seca. Quando anoitecer e descer o gelo, a planta tá sequinha para não passar a noite de frio molhada. Então, não tem nada de negativo na brita. Mentindo. Tem uma coisa de negativo na brita. Ela é pesada, né? Você enche um cachepô de casca de pinos, fica pesadinho, mas ele ainda fica leve se você comparar com um cachepô cheio de brita. Tirando isso, é a única maneira, é a única coisa de ruim que eu posso dizer pra vocês, tá bom? Se você ouvir alguém falando que a planta não gosta da brita, ela vai fugir da brita, mentira. A sua planta pode não gostar do seu cultivo, mas não vai ser a brita que vai fazer ela não gostar. Pode ser a planta tá enjoada ou o ambiente não tá certo, mas a brita não espanta orquídea, tá bom? A orquídea não enraiza na brita. Mentira, a orquídea enraiza na brita. Por quê? Não tem motivo. Ela tá ali. Da mesma maneira como ela vai enraizar na casca de pinos, ela vai enraizar na brita. Enraiza de verdade. Vocês estão vendo aí, eu tô mostrando pra vocês como funciona. Não tem planta fugindo, não tem planta sem enraizar. A planta só não vai enraizar na brita se ela não quiser enraizar, se ela estiver infeliz com ela própria. Não vai ser a culpa da brita. Bom? Então tudo de ruim que vocês ouvirem a respeito de cultivo de orquídeas na brita é mentira, bom?
Brita, mas Michael, eu vou plantar na brita no verão, não vai esquentar demais? Não, não vai esquentar demais. Pode ficar quente aquela parte de cima, que tá pegando mais luz. Mas dentro do vaso vai estar arejado, vai estar fresquinho, porque não tem luz pegando ali. O cachepô vai estar airado, não vai esquentar a tua planta, né? Como é que eu rego essa planta na brita? Como é que eu faço regas de uma orquídea na brita? Normalmente, como você vai fazer como qualquer outra orquídea. Molhou sua planta hoje. Quantos dias sua planta leva para quase secar? Quantos dias sua planta leva para secar completamente? Aí você vai regar novamente a sua planta. Isso vai depender da região do país onde você está, da estação do ano aonde você está, como você cultiva, tem várias variações. Mas a regra básica é: tá quase seco? Rega. Secou completamente? Rega. Por que tem essa diferença? Tem plantas que não gostam de secar completamente. Tem plantas que toleram secar completamente. Então vai depender do tipo de planta, você rega antes de secar, ou então você rega completamente seco. Mas independente disso, molha a planta como você regaria normalmente. Liga a mangueira, encharca, jogou a água, desceu, deixou a água descer, tá regado. Show de bola, entendeu? Eu aqui no verão, eu rego dia sim, dia não. Que tá muito calor, aliás, está muito calor, faz muito calor, está muito calor. No verão eu rego dia sim, dia não, que é o tempo que as minhas plantas secam. No inverno eu rego 2 vezes na semana, porque eu percebo que é o tempo suficiente da planta secar. Entendeu? Então, não tem segredo. Rega normalmente como você regaria outra planta. Bom, adubação. Como é que eu vou adubar orquídeas na planta? Orquídeas na brita. Da mesma maneira, faz o adubo, joga na planta, raízes e substrato, que é a brita é o substrato. Joga no vegetal se for um foliar e tá adubado. Posso molhar a planta antes de adubar? Pode, eu faço isso, eu rego todas as minhas plantas antes, aí depois eu venho com adubo ou com defensivo. É assim que eu faço. Se você não quiser vir direto com adubo na planta, show de bola, vai. Só rega, só faz adubação fora do sol, fora do calor, num horário fresquinho, num horário que não esteja quente para não queimar a sua planta, né? Adubo, não se aduba a planta na hora mais quente do dia. Já falei como adubo normalmente você quer secar, mas Maicon, eu uso adubo orgânico. Eu uso bocashi, eu uso farelinho, eu uso rimitsu, eu uso adubo orgânico. Como é que eu vou adubar orgânico na brita? A dica para adubar orgânico na brita é o seguinte: faz o sachê, faz um sachêzinho de tecido, faz um sachêzinho ou bota no porta-adubo, mas não bota direto na brita. Por quê? Conforme você regar, esse adubo orgânico vai se acumular dentro da brita e o adubo orgânico dentro da brita vai apodrecer, e adubo apodrecendo acumulado na brita pode fazer mal à sua orquídea. Então sempre que você usar adubo orgânico, eu tenho um vídeo falando sobre adubo orgânico, tá aparecendo aqui no card para vocês. Sempre que for usar adubo orgânico, use em trouxinha, use numa bolinha de esfagno, use num porta-adubo, seja porta-adubo verdinho, pretinho ou feito de tampinha de garrafa PET, enfim. Bota num porta-adubo, bota numa trouxinha e coloca em cima da brita. Quando esse adubo passar a validade, quando esse adubo perder a validade, você tira e bota outra. Nunca bota adubo orgânico direto na brita, porque ele vai descer, ele vai acumular dentro da brita, vai apodrecer e pode trazer doença para sua orquídea, tá bom? Não esquece disso, é muito importante para dar certo, tá bom? A brita não apodrece, mas adubo orgânico dentro da brita apodrece e traz problema, tá bom? Quais orquídeas eu posso colocar na brita? Orquídeas epífitas, orquídeas aéreas. Qualquer orquídea epífita, qualquer orquídea aérea. Bom, é planta epífita, é planta de raízes aéreas? Vai na brita. Catileia na brita, elas amam. Oncidium na brita, a maioria ama. A questão toda, vem uma dica aí pra vocês.
raízes finas, elas têm mais dificuldade de se adaptar à porosidade da brita. Se você compra aquela brita de granito, a cinza, que é a que eu uso aqui, que vocês viram, é uma brita mais porosa. Então, as raízes do Oncidium bem fininho podem ter dificuldade em se adaptar. Oncidiums de raízes mais grossas já vão se adaptar melhor à brita porosa. Se você, aí aonde você mora, você tem aquela brita pretinha, mais lisinha, as suas plantas, os seus oncídios de raízes mais finas vão se adaptar melhor a essa brita preta mais lisinha. Quanto mais lisa a pedra, mais fácil a adaptação de raízes mais finas, tá bom? Esse é o truque. E vale para todas as plantas. Posso plantar Miltônia na brita? Se for uma brita mais lisinha, uma Miltônia brasileira, pode ser que dê certo, tá bom? Mas tem que ver a adaptação da planta. Se a sua planta está plantada no esfagno, está plantada numa casca de pinos pequena e você bota numa brita, você pode ir de um extremo ao outro. E isso pode gerar um choque na planta e a planta não se adaptar. Agora, se a sua planta já está plantada num substrato super aerado, se ela está plantada numa casca de macadâmia e você quer trocar pela brita, pode ser que vá funcionar, tá bom? Tudo é uma questão de teste e adaptação, tá bom? Então funciona para Catileia. Catileia ama a brita, funciona muito na brita. Denfal na brita dá certo. Dendróbios de calor, dendróbios quentes funcionam na brita. Oncidiums de calor gostam de brita, principalmente essa brita mais lisinha, tá bom? A Jéssica Rossetti cultiva Cherry Baby na brita, cultiva Odontocidium na brita, cultiva Chuva de Ouro na brita e tudo dá certo. A minha Cherry Baby que tá aqui na minha cabeça, tá bem aqui em cima de mim, ela está na brita. Ela demorou para se adaptar? Demorou para se adaptar, mas ela agora tá acostumada e funcionou, tá bom? Eu não tenho Tolumina na brita, eu não tenho Miltônia na brita. Mas, foi o que eu falei, dá para testar e dá para adaptar, depende da raiz da sua orquídea, depende de como a sua orquídea já está plantada, você tem que pensar nas variações, nas variantes, tá bom? Qual a brita que usa? Pode ser a de granito, pode ser a pretinha, pode ser qualquer uma. Brita, tá bom? Desde que seja a brita 1. A brita 1, que é essa que vocês estão vendo aí, que é a brita que eu uso, é a brita tradicional. É a brita mais pedrão, tá bom? Essa é a que eu uso. Pode usar a brita 0? A brita 0 é o pedrisco, né? Você pode usar a brita 0. Ela pode ser que funcione mais, por exemplo, para tolúminas. Para tolúminas, plantas com as raízes mais fininhas, ela pode ser mais agradável. Com um pouquinho de esfagno desfiado, pode ser que funcione para miltônias de raízes mais finas, oncídios de raízes mais finas, oncídios de lugares mais frescos, mais frios. Pode ser que o pedrisco, a brita 0, funcione melhor que a brita 1. Tanto pura, tanto a brita 0 puro, o pedrisco puro, quanto misturado com um pouquinho de esfagno para dar um extra de umidade, tá bom? Mas plantas tradicionais, catileias, denfal, até vandas, você pode plantar vanda na brita. As minhas rincochiles, eu tenho 4 rincochiles. Spots, alba, orange e red. As 4 estão plantadas na brita. Tá aparecendo aí pra vocês o vídeo. Todas elas bonitinhas, plantadas na brita, dentro do vaso com brita, tão lindas, enraizadas e funcionam. Então, vanda na brita também funciona. Falei pra vocês qual é a brita que usa. É a brita 1, né? A brita tradicional, para você plantar as outras coisas, é a 1. Se você quiser usar a brita 0, que é o pedrisco, pode ser interessante para os oncídios menorzinhos, plantas de raízes finas, misturado com um pouquinho de esfagno ou não. Mas eu estava esquecendo de falar para vocês o seguinte: aonde compra essa brita? Loja de material de construção.
tem uma loja de material de construção aí onde você mora, você compra por metro, você compra por... ou então no saquinho, tá bom? Ou já vem no saquinho, um saco grande, tá bom? Aquele saco de botar entulho cheio de brita, ou então você compra por metro. Loja de material de construção é aonde você compra, tá bom? Tá com a brita em casa, chegou com a brita da loja de material de construção. Como é que higieniza essa brita? Eu tenho um vídeo de higienização de substratos, de todos os tipos de substrato, tá aparecendo aqui no card para vocês, mas a brita é o seguinte, não tem segredo. Pega a brita, bota numa peneira, bota num vaso furado, num escorredor de arroz, bota a brita ali, enxágua ela bem. Lava debaixo da água, na mangueira, para tirar o pó da pedra, para tirar a sujeira, tirar tudo. Lavou, tirou, deixou a brita bem limpinha, bota dentro de um balde, enche de água, pinho-sol ou qualquer desinfetante por meia hora, tá bom? Bota a brita lavada já na mangueira, lavou a brita na mangueira, bota dentro do balde, enche de água. Pinho-sol, desinfetante de casa, de banheiro, água sanitária também funciona, cândida que boa. Bota na água, meia hora, enxágua, tá pronta para uso, tá bom? Assim que funciona. Outra coisa positiva da brita é semidroponia. Quando a gente vai fazer semidroponia, a gente tem aquela fonte de umidade sempre ali do reservatório. Então não é interessante usar casca de pinos, porque vai acelerar a decomposição desse substrato natural, que é a casca de pinos, a umidade do reservatório, e aí você vai ter que trocar mais fácil, mais rápido, e não funciona. Então, para fazer semidroponia, a brita é perfeita, porque ela dá aeração, ela dá ventilação, ela dá drenagem e nunca vai apodrecer. Então a sua planta se estabelece perfeitamente bem na brita com semidroponia. Gente, a história da brita é basicamente essa. Não tem segredo, não tem trelelé, não tem frescura, não tem mentira. Tudo que eu falei pra vocês funciona. Lembrei o que eu ia falar. Posso plantar sapatinho na brita? Não e sim. Existem sapatinhos que são puramente terrestres. Os pafiopédilos são puramente terrestres. Então, se você misturar brita com terra e um substrato fino, ou uma brita zero, um substrato, uma terra vegetal, ou uma Carolina Soil, e um substrato, pode ser que funcione. Mas, por exemplo, tem fragmipediums que são naturais de crescerem na pedra. Só que é pedra coberta de musgo. Então você tem que ver. Eu tenho um Paphiopedilum Mondier Green, e esse Paphiopedilum não tá plantado na brita. Ele tá plantado na terra, só, na Carolina Soil só. E eu tenho um Fragmipedium Cardinale, que ele é um Fragmipedium que ele cresce na pedra, coberto de musgo. Então ele tá plantado na brita com esfagno. Inclusive eu tenho que até replantar ele, porque ele tá podre, tá feio, tá horroroso, porque já venceu o esfagno. Eu tenho que replantar a cada um ano e meio. E eu não plantei ainda, então ele tá feio. Gente, se eu esqueci de alguma coisa, eu fui botando na tela. Dúvidas, comentem aqui embaixo que a gente vai desenvolvendo o assunto. Mas em relação à brita, é isso, tá bom? Não tem segredo, não tem frescura e, novamente, não tem mentira sobre brita. Orquídeas adoram brita, orquídeas se desenvolvem na brita, tudo depende de como ela tá, como você adapta, tem as variantes, mas funciona de verdade, é muito bom e funciona de verdade. Eu tô repetindo que funciona mesmo, tá bom? Aproveita que você tá aí, o vídeo tá quase no final, clica no botão de se inscrever, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações, porque toda vez que eu mandar um vídeo, tá a notificação no celular, tá a notificação no seu YouTube, a gente passa um tempinho junto, tá bom? Vamos passar um tempinho junto também no Instagram, Arco-Íris de Orquídeas, @Arco-Íris de Orquídeas, várias fotos ao dia, vários stories ao dia, atualizações que não tem aqui no canal, tem no Instagram, tô aguardando você lá, Arco-Íris de Orquídeas, @Arco-Íris de Orquídeas, bom? Pessoal, like no vídeo para o YouTube entender que o vídeo é legal, mostrar para as outras pessoas e mostrar para você sempre. Meu nome é Maicon Areias e esse é o Arco-Íris de Orquídeas.